Muito bom dia, eu sou o Matheus Lucena e vou apresentar meu trabalho agora. Bom, deixa eu colocar a tela cheia aqui. Meu trabalho vai falar sobre a análise das mudanças comportamentais e clínicas que foram observadas em crianças com transtorno do espectro autista durante a pandemia da Covid-19. Quem orientou o trabalho foi o Carlos Hubner e a orientadora foi a Lívia Santé. Bom, para introduzir o assunto, o transtorno do espectro autista é um problema que vai afetar a questão do desenvolvimento neurológico das crianças por todo o país. Só que essa afetação vai também alterar o campo da interação social. Isso porque as crianças com TEA vão ter uma tendência a ter um comportamento mais estereotipado, alguns interesses mais específicos, comportamentos repetitivos que vão limitar a sua capacidade de comunicação social e mesmo a interação. Essas características, né, elas estão respaldadas no DSM-5 e outro dado interessante, né, é que o CDC, o Centro de Doenças, né, ele aponta que 11,3 a cada 1.000 crianças são afetadas. Outro fato interessante é a desproporção que tem entre os sexos, né? O sexo masculino é 4 vezes mais afetado que o feminino. Diante disso, né, a gente percebe que as crianças com TEA vão experimentar uma situação de solidão e exclusão maiores do que crianças que não têm TEA. E levando em conta a situação da pandemia, em que foi imposto a restrição da interação social por conta das restrições, como a quarentena, o uso de máscara em todos os ambientes, restrição de circulação para evitar aglomerações, a gente pensou que a pandemia pudesse ter tido algum impacto que fosse relevante ser estudado. E esse é o propósito da pesquisa. Tá bom. Os objetivos, né, a princípio, foram identificar alterações no número de diagnósticos que foram feitos no período compreendido entre antes e durante a pandemia da Covid-19 e analisar também o impacto que o tempo de permanência com a criança provocou na saúde mental e na renda dos cuidadores e responsáveis. Isso levando em conta fatores como a idade da criança e a presença de irmãos. Bom, no método, nós avaliamos crianças com 1 a 12 anos. A coleta foi feita pelo Forms, né, o Forms do Google. A gente criou um formulário. Esse formulário foi enviado às famílias e cuidadores das crianças que participavam de comunidades no Facebook que eram voltadas a crianças com TEA, especialmente a comunidade Pro Autismo, que é uma comunidade bem grande, que conta com 241 mil participantes. O link foi enviado por chat individual. Dessa forma, não foi necessária uma autorização de quem administrava o grupo, porque a gente mandou individualmente para cada participante do grupo, né? Então era basicamente a autorização da pessoa. O formulário, além do termo de consentimento esclarecido, tinha 31 questões que foram seccionadas em 6 blocos. Esses blocos incluíam o perfil do respondente, o perfil da criança, evolução do perfil clínico biopsicossocial da criança, relações interpessoais desenvolvidas, o questionário do CCEB 2019, que era mais atual na época, e demandas assistenciais que eles gostariam de receber. Vou focar mais na parte da evolução do perfil clínico e psicossocial da criança e as relações interpessoais desenvolvidas. Bom, seguindo mais falando um pouco mais do método, após as pessoas responderem, né, a gente conseguiu aí 221 respostas válidas, sendo que uma pessoa não respondeu porque ela não concordou com o termo, né? E quando isso acontecia, automaticamente o formulário se encerrava. Então, uma resposta a gente não contabilizou, então 220 respostas. Essas
respostas foram transformadas em um arquivo de Excel, que foi extraído do próprio Google Forms. Posteriormente, esse arquivo do Excel ele foi codificado no Stata para transformar todas aquelas perguntas, aquele texto, em códigos, para que fosse mais fácil para o trabalho do estatístico, né? A gente, então, contratou um estatístico, uma estatística, no caso, para que ela performasse alguns testes e encontrasse algumas relações que fossem pertinentes para o nosso estudo. Então, ela acabou empregando testes do Q-quadrado, McNamara e o teste de Fisher, através do software SPSS, a versão 7.0 para o Windows, e dessa análise foi considerado aqueles que tinham um P menor que 0,005 como significativo. Bom, passando então para o que foi encontrado, né, nesses resultados, eu quero trazer primeiro aqui os transtornos que foram diagnosticados antes e durante a pandemia. Então, essa tabela aqui ilustra um pouquinho o que aconteceu. A princípio, a gente esperava que houvesse um aumento, né, dos diagnósticos, né? No entanto, não foi o que aconteceu. Ansiedade, TDAH, o transtorno da linguagem, distúrbio de sono, diminuíram, ao passo que a variável nenhuma, né, nenhuma alteração, nenhum diagnóstico, aumentou bastante. Então, assim, a gente buscou respaldo na literatura para ver o porquê disso ter acontecido. Porque, por exemplo, TDAH e ansiedade são muito comuns de estarem associados ao TEA e estavam reduzidos. Bom, de acordo com a literatura, isso aconteceu porque as famílias, né, evitaram buscar o serviço de saúde. Então, o serviço de saúde só era procurado em último caso, somente em caso de emergência. Isso por conta do medo que as famílias tinham de se contaminar com a doença, com a Covid-19. Porém, isso tem um contraponto, né, que é o fato de que as receitas, né, a manutenção das receitas, renovação, ela continuou. Então, a medicação psicotrópica, ela seguiu sendo administrada para essas crianças, inclusive até com um pouco de aumento de dose, né, que já foi comentado por outro integrante do grupo. Então, talvez isso também tenha contribuído para evitar que esses diagnósticos se manifestassem, né, e fossem também identificados, porque os sintomas, também como já foi falado, eram pouco expressivos. Passando um pouquinho adiante, a gente também viu as alterações que foram relativas durante a pandemia. Na tabela, a gente relacionou aí o tempo de permanência com a criança em relação à piora da saúde mental do cuidador e a alteração da renda familiar. Também esse no caso foi um estudo que não teve muito fruto, porque o P deu bastante alto, então não tinha uma significância relativa. Mas, só para explicar por que a gente pesquisou isso, a gente achou, nossa hipótese que era de que o tempo com a criança teria um impacto relevante, né, na saúde mental e na renda do cuidador. Outro estudo que a gente fez foi a alteração de renda, né? A gente cruzou a alteração de renda com a idade do responsável, o sexo da criança, idade da criança, tempo diagnóstico e se a criança possui irmão ou irmã. Bom, dessa tabela, o único achado que teve significância foi o fato da criança possuir irmão. A gente buscou de novo respaldo na literatura e achou que isso é bem fundado, porque famílias maiores tendem a gastar mais. Então, era natural que se esperasse mesmo que a renda diminuísse nesse caso, né? Outra coisa que é importante lembrar é que as famílias ficaram reclusas no ambiente doméstico, né? Então, aumenta ali o gasto com energia, aumenta ali o gasto com alimentação. Então, por isso que
a alteração de renda ocorreu em grupos que eram maiores, né, das pessoas que tinham irmãos. Quanto à alteração de renda e piora na saúde mental do cuidador, a gente também, infelizmente, esse estudo também não teve significância, né? A gente esperava que a alteração de renda tivesse um impacto significativo na saúde mental do cuidador, mas ao cruzar os dados, fazer os testes, não teve muita significância também. A gente também pesquisou a questão do sexo da criança, né, a relação com a piora na saúde mental e alteração de renda, mas também não teve nenhuma relevância expressiva, o P deu maior que 0,05. A alteração relativa ao cuidador durante a pandemia, segundo o grupo de idade da criança também. Outro estudo que teve um P muito elevado, sem significância. De forma que a gente chega na conclusão, né? Bom, com esse trabalho a gente permitiu, esse trabalho individual me permitiu concluir que a redução nos diagnósticos, na verdade, é uma coisa que a gente tem que ter um pouco de cautela, né, a avaliar, porque, de fato, as pessoas pararam de procurar o serviço de atenção básica. Isso vai implicar em um menor rastreio e menor diagnóstico mesmo, né, das condições. Mas tem um ponto que pode ser que essas condições tenham se manifestado, né, tenham ocorrido sem ter sido diagnosticadas, por conta de eles estarem afastados do serviço de saúde. Então, mas também, apesar disso, teve manutenção das receitas, que, apesar de tudo, deram uma boa compensada, né, nos sinais e sintomas que as crianças apresentaram. É isso. Aqui meu contato.